Bom dia a todo mundo. A gente está dentro de uma série de reflexões, Poder Espiritual do Hábito. Estamos encerrando já essa série. E na semana passada nós falamos como que amores desordenados se tornam maus hábitos. A gente viu que todo mau hábito é um atalho para uma coisa boa. Pode ser segurança, pode ser alívio, pode ser prazer, mas quando a gente toma esse atalho, a gente acaba aprisionado nesse ciclo repetitivo do mau hábito. Nós vimos o texto lá da tentação do deserto, né? E esse texto nos mostrou que o inimigo da nossa alma, ele nunca tenta desviar a gente do propósito final. Sempre assim, esses atalhos que ele oferece, eles são meios de você chegar no final, mas são meios que acabam, no final das contas, te desviando daquele propósito. Então o que a gente viu é que, para a gente se livrar desses maus hábitos, você não consegue simplesmente tirar isso do teu coração. É necessário que um amor maior expulse esses amores menores e inferiores. E é só na palavra e no Espírito que a gente consegue força para poder vencer aquilo que nos escraviza. Hoje a gente vai continuar então explorando, aprofundando um pouco mais essa reflexão. Nós vamos falar sobre como novos hábitos geram novos amores. E o nosso texto é esse que está aí em Lucas capítulo 6, do 27 ao 49. Lucas 6, de 27 a 49. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um o que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam para vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dará frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio.
Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem, e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Esta é a palavra de Deus. Texto longo, né? Mas super necessário para isso que a gente está estudando. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre a necessidade de novos hábitos. Acho que vocês conhecem esse texto a partir do Evangelho de Mateus, porque ele faz parte do Sermão do Monte, que é aquele texto bem conhecido, né? Mas é interessante que no contexto que Lucas bota esse texto, né, quando ele monta, a gente vai olhar lá dentro do capítulo, a gente percebe que Jesus ele tinha acabado de subir no monte e escolher os 12 discípulos, os apóstolos, que eles queriam acompanhá-lo. E aí logo depois que ele desce do monte com esses 12, ele começa esse discurso, onde ele dá esses ensinos. Então, essas palavras, elas fazem parte do ensino do discipulado que Jesus faz aos aprendizes dele. Ele espera que eles ajam dessa maneira. E reparem numa coisa, o ensino de Jesus é muito prático. O verso 31 diz: façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. E toda hora ele está falando, façam isso, façam aquilo outro. Por quê? Percebe que a ênfase de Jesus não é simplesmente na mente, na razão, no intelecto, mas no fazer. Tem uma sabedoria muito grande, né, em Jesus, que percebe que nós somos mais do que seres pensantes. Foi aquilo que eu falei no primeiro sermão da série. O ser humano é muito mais do que um ser pensante. O ensino de Jesus para os seus discípulos não é como o ensino grego, que é filosófico, que é abstrato. Não, é prático. Façam isso, façam aquilo outro. Por quê? Porque o foco dele está no comportamento e nas atitudes. Que Jesus sabe que se a gente mudar os nossos hábitos, nosso comportamento, as nossas atitudes, isso cria em nós novos amores. E aí está uma coisa interessante, né? Porque Jesus ele não reforça, apesar dele falar para eles fazerem coisas, ao contrário dos outros rabinos da época, ele não reforça o comportamento que as pessoas estavam acostumadas. Ele diz coisas totalmente ao contrário do que se esperava na época. Por quê? Porque a cultura da antiguidade e de muitos lugares do mundo, inclusive do Brasil, era uma cultura, e continua sendo em vários lugares, uma cultura de vergonha e honra. Já ouviu falar disso? Tem lugares do mundo onde a cultura é a cultura da vergonha e da honra. Isso significa que a desonra é lavada com sangue. A desonra é lavada com sangue. Então, se você me feriu, eu vou ferir você. Se você me prejudicou, eu vou prejudicar você. Uma questão de honra. Eu preciso fazer isso. E aí, o olho por olho, dente por dente, é uma tentativa, na verdade, para que essa vingança, dentro dessa cultura, não se torne desproporcional. Tipo, o cara arrancou teu dente, você vai lá e arranca a cabeça dele. Não, é olho por olho, dente por dente. Arrancou o dente, vai lá e arranca o dente, para que a coisa não seja exagerada. Só que aí vem Jesus, então o pessoal estava acostumado com essa cultura. E aí vem Jesus, no verso 29, e diz: se alguém lhe der um tapa na cara, oferece o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixa que leva a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Vocês percebem como é desafiador esse ensino de Jesus? É totalmente contracultural. Não é o que se esperava que fizesse. Me parece que Jesus conhece aquela máxima:
Se você quiser resultados diferentes, como é que é? Faça coisas diferentes. Então é como se ele estivesse dizendo aos discípulos: olha, os velhos hábitos de vocês nos trouxeram até esse lugar. Que lugar é esse? O lugar do conflito, do ódio, da guerra. Talvez esteja na hora de vocês começarem a agir diferente para poder conseguir coisas diferentes. E aí eu fiquei pensando, cara, o que Jesus diria para nós? Porque essa é a cultura de vergonha e honra, como eu falei, da antiguidade, de muitos lugares do mundo, inclusive do Brasil. Mas a gente que está aqui em Campinas, né, é uma cultura mais ocidental. Qual é a nossa cultura? Nossa cultura é a cultura do individualismo e do consumismo. O que Jesus diria para a gente? Eu acho que ele diria algo mais ou menos assim: olha, seus velhos hábitos de acumulação, de isolamento, de consumismo, nos trouxeram até esse lugar. Que lugar é esse? É o lugar da desigualdade. Eu estava pesquisando, vocês sabiam que 10% dos mais ricos detêm 76% da riqueza do mundo? Os 10%. 76% da riqueza do mundo está na mão de 10% das pessoas. Os 40% que estão ali na média, né, detêm 22% da riqueza do mundo. E os 50% que estão na pobreza, para eles sobra 2% da riqueza. Olha a desigualdade. Os 10% mais ricos do mundo estão com 76%. Os 50% mais pobres da população só tem 2%. É o mundo que a gente vive, individualista, consumista. Que mais? Esse individualismo leva a gente à desconexão. Também fiz uma pesquisa, perguntei lá no Google, né? Qual a porcentagem da população, quantos por cento da população se sente solitária? Sabia que tem pesquisa sobre isso? 1/4 da população mundial se sente sozinha. De cada 4 pessoas, uma se sente sozinha. Que mundo é o nosso? O mundo do esgotamento dos recursos naturais. Você sabia que com a média de consumo que a gente tem hoje, precisaria de 1,7 planetas terras para suprir o que a gente já tem hoje de consumo? Ou seja, o nosso planeta não dá conta de suprir tanto que a gente consome, que a gente tira dele. Você precisa de 1,7. Aí o Banco Mundial, ele calcula que até 2050 a população do planeta Terra pode chegar a 9,6 bilhões de pessoas. Se chegar a 9,6 bilhões de pessoas, no ritmo que a gente consome hoje, a gente vai precisar de 3 planetas Terras para poder suprir. Então a conta não fecha, né? Talvez esteja na hora da gente mudar os nossos hábitos. Precisamos de novos hábitos urgentemente. Mas como é difícil, né? Esse é meu segundo ponto, a dificuldade de novos hábitos. É inegável que adotar novos hábitos pode ser extremamente desafiador. Só que quando eu olho para o ensino de Jesus, eu percebo que é mais difícil ainda. Sabe por quê? Por exemplo, a gente sabe que os nossos hábitos são reforçados pela lei da recompensa, do dar e do receber. Então os novos baianos já cantavam, né? E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Não é isso? Ou como diz o ditado popular, é dando. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Isso é só para quem assistiu Tropa de Elite, né? A psicologia comportamental ensina pra gente que os hábitos são formados e sustentados por um ciclo que envolve gatilho, rotina e recompensa, certo? Então você tem o Skinner, né, que pesquisou isso, o Charles Huggins, e essa pesquisa deles mostra que todo comportamento tende a se repetir se houver uma recompensa satisfatória no final. Ou seja, os nossos hábitos não são mantidos só pela disciplina, pela força de vontade. Eles precisam de um benefício imediato. Então pode ser, por exemplo, sei lá, o prazer que você ganha quando você consome um alimento calórico. Lembra que eu falei do hábito? O dia tá ruim, tá tudo dando errado, você tá de TPM, manda um chocolate para dentro, toma uma cerveja no fim do dia. É uma recompensa. A sensação de alívio, por exemplo, de desabafar uma crítica,
Ou a falsa segurança que a gente tem quando a gente evita um confronto que é necessário. Tudo isso são coisas que vão recompensar a gente. O cérebro humano está programado para buscar recompensas, minimizar esforços, tornando difícil a gente abandonar essas práticas que estão arraigadas em nós. E é por isso então que Jesus chama os seus discípulos para adotarem hábitos que desafiam a lógica comum. Ou seja, ele não está apenas sugerindo uma mudança de comportamento, ele está falando que o que a gente precisa é reorientar o nosso sistema de recompensa. É isso que ele fala no texto, ó. Lê comigo, verso 32 ao 34. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Percebe? Ele está falando, cara, muda a lógica de recompensa. Então essa é a primeira dificuldade para a gente seguir Jesus. Porque a gente tem que mudar a nossa lógica de recompensa. Agora tem uma segunda dificuldade, que Jesus fala aqui para a gente, que é o obstáculo do auto-engano. Por quê? Porque o nosso ego cria justificativas para evitar a mudança. E aí Jesus ele ilustra isso de uma maneira brilhante, quando ele cria essa imagem do cisco e da trave. É quase cômico, né? Uma pessoa com uma trave na frente tentando tirar o cisco pequeno, né, do olho do outro. Mas o que Jesus está denunciando aqui é um problema muito sério, que é a nossa capacidade de enxergar o erro dos outros enquanto nós ignoramos os nossos próprios erros. O auto-engano faz nós acreditarmos que já estamos bem o suficiente, que não precisamos mudar, ou então que o problema está só na outra pessoa. Isso é tão forte que envolve todas as áreas da vida. Então no casamento, por exemplo, né, e nos relacionamentos, muitas vezes a gente acha que é o outro que precisa mudar. Então tipo, eu só reajo assim porque ele ou porque ela me provoca desse jeito. Ou então, se meu cônjuge fosse mais carinhoso, mais carinhosa comigo, eu também seria. Sempre está esperando que a mudança venha do outro. E gente, deixa eu fazer um parênteses aqui muito importante. Principalmente para você que é mulher. Porque eu tenho reparado uma coisa, muitas vezes as mulheres estão num relacionamento, é um relacionamento abusivo. E aí sempre o cara faz você achar que é você que está errada. Que é o outro lado da moeda, né? Estou falando da pessoa que acha que ela é o outro que está errado. Mas toma cuidado para você não estar numa relação que é só você que está errada. Principalmente as mulheres, geralmente acontece com elas. Porque não é assim que a coisa acontece. Todo mundo erra. Né? Então a gente tem que ter equilíbrio. Na vida espiritual, o auto-engano nos faz crer que a gente está espiritualmente bem, porque nós participamos de certos rituais, está tudo certo com a gente, só que a gente acaba ignorando muitas vezes e julgando os outros como os fariseus faziam antigamente. Porque a pessoa não vai na igreja, porque a pessoa não dá o dízimo, porque a pessoa não faz isso, não faz aquilo, e aí você acha que você está legal, está olhando só para o outro. Até no trabalho, né? Às vezes a gente fica apontando, né, a falta de ética, a falta de esforço do outro, mas a gente justifica os nossos erros no trabalho. Ou então fala, meu chefe é injusto, mas sei lá, eu estou sempre chegando atrasado, nunca, me esforço realmente como eu poderia. Então o auto-engano é a segunda dificuldade de você mudar os seus hábitos. Mas tem uma terceira, que é o comprometer-se da boca para fora. E isso acontece principalmente com a pessoa que é religiosa. Lá no verso 46, o que Jesus fala? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, é possível você confessar Ele como Senhor, mas no teu dia a dia você mostrar que na prática você tem outros senhores sobre a tua vida. E eu percebo que nos nossos dias isso acontece principalmente de duas formas. Como eu falei, pessoas religiosas. E eu só posso falar da religião cristã, mas o que eu enxergo na religião cristã? De um lado você tem as igrejas que são históricas,
mais conservadoras, litúrgicas, igual a nossa igreja, por exemplo. A nossa igreja é mais histórica, conservadora. Nesse caso, a nossa tendência é a gente se comprometer com Jesus, mas isso ser só um exercício intelectual, um exercício racional, uma coisa platônica, né, que fica só no mundo das ideias. Então a pessoa muitas vezes ela tem a teologia correta, mas a prática obedece outra lógica. Então o cara tem a teologia correta, mas no dia a dia ele obedece o mercado, ele obedece o capitalismo selvagem, ele obedece o mamon, né, que é o dinheiro. Ou então a lógica que conduz a vida da pessoa é do individualismo, desse evolucionismo social, onde ganha o mais forte, é do racismo. Ou então, sei lá, é a ideologia política, seja de esquerda, seja de direita. Ou a pessoa está funcionando na meritocracia, no workaholic, nessa sociedade do desempenho. Então, no domingo ela fala só coisa boa, mas de segunda a sábado é outra lógica que conduz a vida dela. Isso é muito característico de igrejas conservadoras. A confissão de fé não vai para a vida, não vai para o dia a dia. Só que você tem um outro lado também, que são das igrejas carismáticas, as pentecostais, neopentecostais, as comunidades. Nesse caso, o compromisso com Jesus, ele fica restrito ao culto. Como? Através do êxtase, da catarse, onde o corpo é a manifestação do sobrenatural. Então, é no espaço do culto que a pessoa vive toda a fé dela. Então, no culto ela chora, ela ri, ela pula, ela dança, ela grita. No culto ela, sei lá, rola cura, rola exorcismo, revelação. A pessoa fala em outra língua, tem manifestação de poder, a pessoa cai no chão. Só que a pessoa sai de lá, e aí é outro mundo, é fofoca, é julgamento, é hipocrisia, traição, abuso, violência, enganação, mentira, roubo. E aí eu lembro da Viviane Costa, né? Viviane Costa é uma pesquisadora, uma socióloga, que ela cresceu na Assembleia de Deus, ela era casada com um pastor, e por anos ela viveu um relacionamento abusivo onde o marido batia nela. E, gente, na última surra que ela tomou do marido, a costela dela estava quebrada. E a família falou que ela não podia se separar do marido, porque na Bíblia está escrito que não pode se separar do marido. Só que aí, ela já tinha saturado, ela largou ele e tal, né? Enfim. E aí você tinha isso, né? No domingo a pessoa estava falando outras línguas e chegava em casa, porrada. Então Jesus compara a pessoa religiosa que diz Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que ele fala, com quem constrói uma casa na areia, e essa casa não resiste às tempestades. Aí eu fico pensando, será que é por isso que tem tanta gente decepcionada com a igreja hoje em dia? Eu acho que é. Por conta da hipocrisia. Porque a pessoa vive uma coisa no domingo, mas durante a semana é outra coisa, é outro mundo, né? Ou seja, a dificuldade de novos hábitos reside no fato de que eles exigem um rompimento com a nossa natureza humana, que é pecaminosa, que é egoísta, que tem a tendência do quê? De ser estimulada só pela recompensa, de quê? De ser pautada no auto-engano, de ser comprometida da boca para fora. E eu acho que a essa altura você deve estar pensando, pô pastor, mas como então que a gente consegue, né, desenvolver novos hábitos? É impossível. Você está pensando nisso? Porque eu estou pensando nisso também. De fato parece que é impossível, né? Mas eu enxergo uma possibilidade, e esse é meu terceiro ponto, a possibilidade de novos hábitos. Apesar do desafio desse texto, eu acho que no verso 43 e 45 Jesus mostra como é que a gente consegue fazer isso. Vamos ler? A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração,
E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Posso te dar uma má notícia? Eu e você, nós somos árvores que não prestam. Não está em nós, não está em nós produzirmos frutas boas. O melhor das nossas ações não passa de espinhos e urtigas. Mas Jesus é a videira verdadeira. Ele produz uva boa que se transforma em vinho bom. E a maneira que Ele fez isso foi morrendo no nosso lugar e ressuscitando para que a gente tivesse uma nova vida. Porque as nossas boas obras não passam de espinheiros, né? De espinhos. Mas o que acontece na cruz? Jesus usa uma coroa de espinho na cabeça. Por quê? Porque Ele estava carregando sobre si as nossas obras más, para que nós fôssemos libertados dessas obras. As boas obras de Jesus são como uvas boas. Por isso que na cruz Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para você poder beber o cálice da salvação. Então, como é que é possível uma árvore que não presta produzir frutas boas? Não é possível. A menos que essa árvore que não presta seja enxertada. Sabe o que é ser enxertada? Na árvore boa. É quando você pega uma árvore e você, faz meio que uma ligação ali, né, na árvore boa. É por isso que lá em João 15, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lembra que eu falei? O ensinamento de Jesus é focado no quê? No fazer. Sem Jesus a gente não é capaz de fazer nada. Novos hábitos se tornam possíveis em nossa vida à medida que nós permanecemos conectados com Jesus. Ele é a videira boa. Com Ele nós produzimos bons frutos. Quando nós nos rendemos a Ele, permitimos que Ele nos guie, nós somos capacitados a vivermos de forma diferente. Através de um relacionamento íntimo com Jesus e com Deus, nós somos transformados de dentro para fora, e aí os novos hábitos se tornam naturais. Ou seja, se Jesus for o depósito que está dentro do teu coração, aí o texto aqui vai ser verdadeiro. Você vai tirar coisas boas de dentro de você. Então como é que a gente faz isso? Não basta você chamar Jesus de Senhor, Senhor e não fazer aquilo que Ele manda você fazer. É preciso praticar. Gente, por isso que é tão importante o exercício espiritual. Eu estou insistindo nisso porque assim, essa é a primeira série do ano. É para dar o tom do ano, entendeu? Pratiquem as disciplinas espirituais. Senão, vocês não vão ser transformados, vocês não vão se parecer com Jesus, se vocês não fizerem aquilo que Ele fala para a gente fazer. Então eu queria terminar, depois eu vou falar qual é o exercício da semana, tá bom? Está aí no boletim, mas eu queria terminar fazendo 2 aplicações. A primeira é para você que fala o seguinte: pastor, eu sou uma árvore ruim. Você não tem ideia do que eu já fiz. Não tem jeito para mim. Eu sei que eu sou ruim. Eu sei que eu não presto. Se esse é o teu caso, eu queria te dizer o seguinte: todo mundo aqui é árvore ruim. Todos nós somos árvores ruins. A diferença é que alguns de nós foram enxertados em Jesus. E é por causa dele que a gente mudou e que a gente continua mudando, que a gente continua se esforçando para mudar. Então, se esse é teu caso, eu quero orar por você. Mas tem uma segunda aplicação, é para você que percebe que tem chamado Jesus de Senhor, Senhor, mas não tem conseguido obedecer Ele. Você tem vivido um compromisso da boca para fora. Eu também quero orar por você. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Eu agradeço porque nós somos árvores ruins, que não prestam, que não produzem nada de bom.
Mas o Senhor nos amou e o Senhor nos enxertou na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Eu peço a Deus, se existe alguém aqui, ó Pai, ou que depois vai ouvir essa mensagem, que acha que não tem jeito para a vida, que é, sei lá, uma pessoa desgraçada, amaldiçoada, que não tem como ser mudada, que essa pessoa possa perceber que para o Senhor nada é impossível. E que se ela entregar, se ela se render, se ela confiar em Ti, ó Deus, e confiar a vida dela ao Senhor, o Senhor tem o poder de mudar, Pai. Encoraja, ó Deus, essa pessoa a se entregar, ó Deus, ao Senhor. Eu peço que o Senhor possa confirmar, meu Pai, essa entrega, em nome de Jesus, ó Deus. E para aqueles de nós, ó Deus, que têm percebido, ó Pai, que o compromisso é muito da boca para fora, Deus, muito vazio, mas que estão arrependidos, ó Pai, eu peço que o Senhor fortaleça, ó Pai, o compromisso. Que o Senhor possa dar coragem, ó Pai, que o Senhor possa dar ânimo, ó Deus, para que essa pessoa desenvolva uma nova vida, ó Pai, que ela desenvolva um novo ritmo, ó Deus, uma nova rotina, novos hábitos, uma nova liturgia, meu Pai, de vida, para que ela se torne parecida com Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, confiando em Ti, na Tua graça. Amém. Última aplicação. Como eu disse no primeiro sermão, você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa da comunidade. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, a gente vai estar começando um curso de novos membros. Tá bom? Manda uma mensagem depois para mim, acho que todo mundo tem meu contato, se não tiver, pega no final. Fala, pastor, eu tô afim. A gente já vai começar logo, essa semana agora, talvez na próxima, para poder dar tempo, porque a gente tem criado o hábito, né, de preparar os novos membros durante a quaresma, e aí a gente, na Páscoa, a gente fazer o batismo, a profissão de fé, a recepção. Então, se esse é o teu desejo, e você não quer mais caminhar sozinho, quer fazer parte dessa comunidade, vamos juntos.